Pronto. Gente, a gente está entrando na segunda parte da cinemática vetorial. O assunto composição de movimentos, ele, na verdade, quando a gente estuda o arremesso, acabamos de terminar a parte de arremessos, o estudo dos arremessos é um caso de composição de movimento. Composição de movimento é todo movimento que você pode decompor. Ou seja, são movimentos em duas dimensões. Tá bem? O que nós vamos fazer aqui é estudar algumas outras situações de outros tipos de movimentos que podem ser decompostos. Então, eu diria para vocês que esse ponto do conteúdo, ele é muito mais uma técnica para resolver questões do que propriamente uma teoria propriamente dita. Tá? Não tem teoria. Na verdade, qual é a teoria que eu vou usar? O princípio da independência dos movimentos. É basicamente isso. Tá? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, se você olhar, inclusive no material, você vai perceber que a aula ela é pautada em estudos de caso. O que a gente vai fazer é pegar alguns exercícios. Se vocês observarem na apostila, vocês vão atentar para o seguinte. Você tem lá uma parte estudos de caso e depois tem os exercícios de sala. Então, o que é a aula, na verdade? São os estudos de caso, que, na verdade, são problemas. Então, ela é uma aula, na verdade, 100% exercícios. Tá? O que você precisa ter em mente? Que todo movimento vai ser decomposto em horizontal vertical. Acabou. E ficar um pouco atento com algumas nomenclaturas. Eu vou colocar aqui uma situação para vocês entenderem do que eu estou falando. Tá? Por exemplo, ó, situação. Só para você entender o que a gente vai fazer. Então, imaginem, quando a gente vai estudar composição de movimento, existem vários tipos de exercícios. Porém, a gente normalmente trabalha com o modelo do barquinho. O modelo do barquinho é o melhor modelo para você entender o que é composição de movimentos, tá bom? Como que funciona o modelo do barquinho? Imagine uma situação em que você tem um rio com duas margens, tá? Então aqui você tem uma margem A e aqui você tem uma margem B. B. Tá? E esse rio, ele tem uma correnteza. Então as águas do rio têm uma velocidade que eu vou chamar de velocidade de arrastamento. Tá bom? Por que essa velocidade costuma chamar de arrastamento? Porque ela independe do que vai atravessar o rio. Porque essa velocidade é do rio. Qualquer corpo que estiver no rio está sujeito a ela. Tá? Então aí, na tua cabeça, o que vai aparecer? Questões diferentes. Ou é barquinho, ou é vento. O cara um avião tá voando e de repente bate um vento que arrasta ele para o lado. Então você tem uma velocidade ali que é chamada normalmente de velocidade de arrastamento. Essa velocidade, ela está localizada no eixo X do nosso contexto, né? Beleza. Aí eu tenho um barquinho, tá? O meu barquinho vai atravessar o rio, tá? Então isso é um barco. Esse barco, ele tem uma velocidade. Deixa eu colocar ele mais para cá. Peraí. O barquinho, ele vai, para atravessar o rio, o que o barquinho vai fazer? Ele vai imprimir uma velocidade. Essa velocidade é a velocidade que quem está dentro do barquinho enxerga. É a velocidade do barco. Tá? Essa velocidade, gente, do barco, porque lembra que toda velocidade é relativa. Toda velocidade é relativa, mas relativa a alguma coisa.
Essa velocidade é uma velocidade relativa às águas. Quem está dentro do barco está enxergando isso, essa velocidade de atravessar. Agora, imagina que na margem A exista um observador. Vou desenhar um olhinho aqui, ó. Isso aqui é um olho. Qual é a velocidade que o observador enxerga? O observador enxerga a velocidade resultante. Tá certo? O que é importante a gente entender? A velocidade do barco, ela interfere no tempo de travessia. Faz sentido isso? A velocidade do barco interfere no tempo de travessia. A velocidade de arrastamento interfere no quê, gente? O que vocês acham que a velocidade de arrastamento interfere? A velocidade de arrastamento, ela vai interferir... ela interfere na velocidade resultante, claro, mas ela interfere numa outra coisa. Porque o que acontece, gente? O barquinho não tem duas velocidades? Então, o movimento que ele vai fazer, partindo de uma margem A até uma margem B, é esse aqui, ó. Ele vai atingir a margem aqui, ó. Então, ele vai andar um deslocamento também. Um deslocamento horizontal. Então, a velocidade de arrastamento, ela vai dizer para a gente quantos metros lá para baixo o barquinho vai atravessar o rio. Quantos metros lá para baixo, tá? Beleza? Então, vamos colocar aqui deslocamento. Horizontal. Tudo bem? Beleza, gente? Então, é o que eu falei. Os exercícios vão pedir para você calcular tempo de travessia, quantos metros ele vai se deslocar na horizontal. Ele pode pedir o deslocamento resultante. Você tem uma série de circunstâncias, tá? Uma série de situações. Que a melhor maneira de saber como aparece é fazendo exercício. Tá? Como assim a velocidade do barco é relativa às águas? Essa velocidade do barquinho, ela é a velocidade que você enxerga se você estiver dentro do barco, não é? Imagina você que é um peixinho. Imagina que você é um peixinho. Se você fosse um peixinho, imagina um peixinho aqui, ó. Tem um peixinho aqui, ó. Ó, tá bom? Qual a velocidade que o peixinho enxergaria o barco? O peixe está na água, não tá? Se você fosse um peixe, qual é a velocidade que você enxergaria do barco? Só que está em amarelo. Só que está em amarelo. Concorda comigo? Porque você está na água. Então, para quem está na água, aquela velocidade em azul, ela não existe, porque ela existe para todo mundo. Está todo mundo descendo. Então, quem está na água, ou seja, o referencial água, para quem está na água, a velocidade do barco é só aquela amarelinha. Doido isso, né? Então, quando o exercício fala a velocidade relativa às águas, é a velocidade que o próprio barco tem, não a que eu enxergo. Porque a que eu vou enxergar, gente, é uma resultante dessas duas. A que eu vou enxergar é uma resultante dessas duas. Tá? Beleza? Vamos pegar uns exemplos para a gente poder trabalhar isso de forma mais concreta.
Daí tem barquinho, tem água, tem esteira, tem um monte de coisa, tá? Bora lá. Estudos de caso, gente. Danilo, Oi, rapidão, antes de você começar o exercício, você pode voltar para eu tirar uma print? eu volto. Volto. Ai, perdão. Aqui. Pode tirar. Ai, obrigado. Valeu. Beleza. Opa, aqui. Bora lá. Estudos de caso. Aqui vai ter diversas situações, tá? Um barco desce um rio com velocidade em relação às margens de módulo 20 metros por segundo. Ó, olha o que ele fala. Velocidade em relação às margens. Ou seja, é a velocidade que eu enxergo se eu estiver parado na margem. Tá? Ele desce com 20 e sobe com velocidade 8, também em relação às margens. Determine o módulo da... olha o que ele pergunta agora. Determine o módulo da velocidade do barco em relação às águas, considerando a mesma na subida e na descida. E o módulo da velocidade da correnteza. Então, veja, ele faz referência a 3 velocidades. Ele fala no começo do texto, velocidade em relação à margem. Depois ele fala em velocidade em relação à água. E depois ele fala velocidade da correnteza. Percebem como é complicado isso? O problema desse tipo de questão é que velocidade ele está falando. Então, vamos lá. Descida. Ah! Gente, na descida, o que acontece? O barquinho, ele está sujeito a uma velocidade do próprio barco, que é a velocidade que o peixinho vai enxergar. Ou seja, é a velocidade em relação às águas. Ele tem a velocidade da correnteza e a velocidade resultante, que é a velocidade em relação à margem. Dan, por que a velocidade... Oi. Desculpa, a velocidade da correnteza é a velocidade de arrastamento que você tinha falado antes? Exatamente. Só mudou de nome. Exatamente, só mudou de nome, exato. Então, e a velocidade da margem, ela é sempre a resultante. Por quê? Porque é a velocidade de quem está em repouso. A velocidade que quem está em repouso está enxergando, que é as duas. Então, a velocidade da margem, ela é, na descida, V do barco, mais V da correnteza. As duas estão para baixo. Ela é uma resultante. Agora, na subida, o que está acontecendo? Na subida, a correnteza continua para baixo, a correnteza continua para baixo, e o barquinho agora tem uma velocidade para cima, ó, V do barco, tá bom? Só que, mesmo assim, ele está indo para baixo. Aliás, para baixo não. Ele está subindo, só que com uma velocidade menor. Então, nesse caso, a velocidade em relação à margem é V do barco menos VC. Confere para mim. Veja se faz sentido isso. Tá? Só que para cada uma você tem um valor aqui. Para cada uma você tem um valor. Tá? Então, agora vamos começar. Porque ó, o que vai acontecer? Eu vou cair num sistema. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Dá uma olhadinha nos seus áudios. Veja se alguém está com o microfone aberto. Estou escutando uns barulhitos aí. Aí, agora voltou. Às vezes a gente deixa o microfone aberto sem querer. Ó,
Na subida, na descida, 20 igual a VB mais VC. Na subida, a velocidade é 8. É VB menos VC. Ô, gente, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Como é que eu sei que na subida é VB menos VC e não o contrário? Como que eu sei isso? Alguém consegue imaginar? Você tem que pensar o seguinte. Se ele está subindo, é porque o barco é mais rápido que a correnteza. Senão ele estaria descendo. Entendeu? Porque na descida tá todo mundo para baixo. Na descida tá todo mundo para baixo. A correnteza para baixo e o barco para baixo. Agora, na subida eles têm sentidos diferentes. Estão escrevendo aqui no chat, ó, tem sentidos diferentes. Isso. E além de terem sentidos diferentes, a velocidade do barco é maior. Então é VB menos VC e não VC menos VB, tá? Gente, se eu somar as duas equações, soma as duas. Uma forma bem rápida de resolver esse sistema. Soma as duas. Então você vai somando uma com a outra, vai ficar 28 igual a 2VB. O VC cancela, né? Então fica VB igual a 14. Tá aí. Se o VB é 14, gente, o VC tem que ser 6. Para que a soma dê 20. Né? Ó. Tá? Beleza? Então aqui é um exercício onde existe uma resultante de vetores. No primeiro, na descida, os vetores têm a mesma direção e mesmo sentido. Então é uma soma vetorial simples. E na subida, os vetores têm sentidos opostos. Então lembra do capítulo 3. Lembra do capítulo 3 da apostila, que a gente discutiu isso em vetores. Então agora, de novo, a gente está sendo obrigado a recorrer aos vetores, tá? Beleza? Podem tirar print. Próximo. Questão 2. Um barco atravessa um rio com margens paralelas e de largura 2 quilômetros, com velocidade em relação à correnteza. Olha lá, velocidade em relação à correnteza, velocidade em relação às águas, valendo 8. O barco sai de um ponto A, de uma margem, e mantém o seu eixo sempre perpendicular à correnteza. Então, o que ele está falando? Você tem aqui uma margem, aqui tem a outra margem. O barco ele sai de um ponto A e o eixo do barco ele está sempre fazendo 90 graus com a correnteza. Então, isso aqui é a velocidade do barco, ó. V do barco. Só que, ao mesmo tempo, o querido está sendo arrastado pela correnteza. Tá? Outra coisa que ele fala, gente, qual que é o comprimento do rio? Ele falou isso. A largura do rio é de 2 quilômetros. Tá? Beleza? Bom, a velocidade do barco vale 6. 6? Não, vale 8, perdão, gente. Vale 8. A velocidade do barco vale 8. A velocidade de arrastamento vale 6. Tá bem? E agora ele vai perguntar uns negócios. Tá? Beleza. Vamos lá. Qual é a velocidade resultante?
Que é tranquilo, gente. Por quê? Porque nesse caso, as duas velocidades elas estão formando um ângulo de 90 graus. Então, a gente cai numa soma de vetores perpendiculares. Então, eu vou usar Pitágoras, né? V resultante ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. É o triângulo pitagórico, né? O famoso triângulo 6, 8 e 10. 6, 8 e 10. Tá? Então, a resultante aqui, gente, vai dar 10. Tá? O triângulo, na verdade, é 3, 4, 5, né? Só que esse aqui é 6, 8, 10. As hipotenusas são 6 e 8. Desculpa, os catetos, né? São 6 e 8. E a hipotenusa vale 10. Tá? Beleza? Item B. Quanto tempo dura a travessia? Putz. Qual que é o tempo da travessia? Gente, a travessia depende de qual velocidade? Do VB. É a velocidade do barco que vai levar ele para o outro lado. A correnteza só vai arrastar ele na horizontal. Então, para eu calcular o tempo de travessia, gente, eu vou pensar no eixo Y. Eixo Y. Tá? Os dois movimentos são uniformes. Aqui é até mais fácil que balística. Por quê? Porque nenhuma das velocidades varia. As velocidades da correnteza e do barco, elas são constantes. Então, nesse caso, o VB é igual a ΔS, que é a travessia, dividido pelo tempo. Então, o tempo... Opa, ele quer o tempo, né? Tempo. Seria ΔS, que são 2 quilômetros, dividido pela velocidade do barco, que é 8. Vai dar 1/4 de hora. 1/4 de hora. Que dá 15 minutos, né? 15 minutos. Tá bom? Como ele não pediu nenhuma unidade específica, ele pediu lá a duração da travessia, se quiser deixar em hora, deixa. Se quiser passar para minuto, multiplica por 60. Tá tudo certo também, não tem problema nenhum. Tá? Beleza? Esse é o tempo de travessia. C. Peraí que tem pergunta aqui. Peraí, calma. Prof, por que 8 e não 10 na hora de calcular o tempo de travessia? Tá bom. Eu te faço a mesma pergunta, porque é o seguinte, você quer usar o 10? Tá bom. Só que tem um problema. Qual o problema? Se você for usar o 10, você tem que saber essa distância aqui, ó. Porque para pensar, essa velocidade 10, ela não é a resultante. Você pode usar ela. Só que você tem o quanto ele andou na diagonal? Você não tem. Então eu não posso usar ela. Por que eu quis usar a da vertical? Porque era o único ΔS que eu tinha. Então é importante lembrar que esse ΔS que ele deu é o ΔS na vertical. Então eu poderia fazer duas contas. A que eu fiz, que é a velocidade do barco, é o ΔS dele pelo tempo, ou eu poderia usar o 10 se eu tivesse o ΔS que ele andou, que seria isso aqui, ó. Olha para aqui para a tela, ó. Isso aqui é o ΔS que ele andou para 10 metros por segundo. Tá bom? Beleza. Por isso eu não usei. C. C. Qual é a velocidade resultante do barco para que ele saia de A e atinja o ponto B na margem oposta
exatamente na frente do ponto A. Esse é um caso especial. Esse é um caso doido. Porque é o seguinte, gente, para pensar um pouquinho. O barco, ele vai partir, não vai? Só que à medida que ele parte, ele vai sendo arrastado, não vai? Tá. Eu quero que o barco atravesse assim, ó, sem ser arrastado. Eu quero que o barco atravesse sem ser arrastado. Qual deve ser a velocidade resultante desse barco para ele passar por aqui? Então, o problema aqui é o seguinte, ó. Qual que é a treta? O barco, ele vai ser arrastado de qualquer jeito. Ele tem uma velocidade de correnteza. Tá? Para que eu consiga fazer o barco atravessar assim, ó, para ele atravessar na vertical, bonitinho, eu tenho que ter uma velocidade resultante para cá. Essa tem que ser a velocidade resultante. Essa tem que ser a velocidade resultante. Você fala assim, Danilo, pera um pouquinho. Como que ele vai ter que posicionar o barco para que a resultante dê para a vertical? Mano, olha que bizarro que vai acontecer. Ele vai ter que fazer isso aqui com o barco, ó. Basicamente. Ele vai ter que apontar o barco assim, ó. Isso aqui tem que ser a velocidade do barco. Por que que a velocidade tem que ser assim, Dan? Pelo seguinte, ó, ele tem a velocidade do barco e a velocidade da correnteza. Gente, quando você tem dois vetores, como é que você faz a soma deles? Ó. V do barco e V da correnteza. Como é que você calcula a resultante? Você não faz um paralelogramo? Então, ó, a velocidade do barco e a da correnteza, elas têm que ser elas têm que ser vetores de tal maneira que quando eu fizer a regra do paralelogramo, a resultante dê exatamente assim, ó. O meu nem ficou tão bonitinho, né? Isso aqui tem que ser a resultante. Deu para entender? Olha que situação louca. Por que que tem que ser assim, Dan? Mais uma vez. Porque ele quer atravessar a margem na distância menor possível. Ele quer atravessar a margem na distância menor possível. Então, a resultante tem que estar apontando para a vertical. Tá? Bom, e agora? E agora que é o seguinte. Esses três vetores, gente, ó, a velocidade do barco, a velocidade resultante e a velocidade da correnteza, elas vão formar um triângulo retângulo. Então, agora olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar isso aqui e vou desenhar os vetores de tal maneira para formar um triângulo retângulo. Aqui, ó. Então, você tem velocidade do barco, a velocidade da correnteza, que eu vou deslocar o vetor aqui para cima, e a resultante. É isso aqui, ó. Esses três vetores, por acaso do destino, formam um triângulo retângulo. Tá? Eles formam um triângulo retângulo. O ângulo de 90 graus seria esse aqui, ó. Aqui ou aqui, né, ó. Tá? Beleza? Se eles formam um triângulo retângulo, eu sei que um é hipotenusa e os outros são catetos, não é?
Então, como que eu vou descobrir? Eu quero a velocidade resultante. Calcule a velocidade resultante. Então, vai ser, ó, velocidade do barco ao quadrado, que no caso é a hipotenusa, certo? É igual à velocidade de c ao quadrado mais a velocidade de r ao quadrado, que é a resultante. A velocidade do barco eu sei que vale 8. Ele fala, lá no começo do texto, né? A velocidade em relação à correnteza vale 8. Então, 8 ao quadrado igual velocidade da correnteza ao quadrado, que é 6 ao quadrado, mais VR ao quadrado. Tá bem? Aqui vai dar 64 menos 36, né? Menos 36, Danilo. Vai dar 28. Tá? V é raiz de 28. Deixa eu ver, é 7 vezes 4, né? Dá para fatorar 7 vezes 4. É a raiz quadrada de 7 vezes 4. Tá bom? Por que eu fatorei? Para tirar o 4 da raiz. Então, a velocidade resultante vai dar 2 raiz de 7. 2 raiz de 7. Tá? Metros por segundo. Não, mentira. Não é metros por segundo, não, gente. É quilômetros por hora. A gente está trabalhando tudo para quilômetros por hora no exercício. Tá? Os itens A e B, até mais ou menos. O item C é bem diferente. Bem mais complicadinho. Tá bom? Vamos fazer mais um? Acho que dá tempo da gente fazer mais um ainda. Podem tirar print, por favor. Bem difícil, não é? Bem difícil. Tá? Sobretudo esse item C, vale a pena fazer de novo em casa, tá? Quando for estudar, pega ele, faz de novo. Peraí, será que eu entendi direito essa história? O barquinho tem que estar apontando para trás, assim, tá? Vale a pena repegar esse exercício. Tá? Até porque na próxima aula, né, a gente vai continuar na sequência aqui dos exercícios. Vamos fazer mais um, então. Vamos lá. Aqui. Opa, esse já foi. Esse aqui é de chorar, gente. Esse aqui é de chorar, mano. Puta merda. É aquele tipo de questão que é diferente, assim, a situação não é uma situação trivial. O casinho da chuva. Então, talvez você já tenha presenciado esse tipo de coisa, já tenha vivenciado essa experiência. Tem uns dias que a chuva cai de lado, porque está ventando muito. Né? Então, a chuva, normalmente, o que a chuva faz? Uma gota de chuva, normalmente, ela cai assim. O problema é que se estiver ventando, imagina uma gota de chuva que está sendo arrastada para a esquerda. Então, a resultante dela é isso aqui, ó. Então, ela cai de lado. Certo? Qual é a melhor maneira de você se proteger de uma chuva que cai de lado? Apontar o guarda-chuva para ela. Que é o desenho que você está vendo aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Beleza. Isso é uma situação. Então, eu tenho uma velocidade de arrastamento e uma velocidade de queda. Agora, o que pode provocar essa chuva cair de lado? Você também pode estar correndo. Quando você está correndo na direção da chuva, você também tem esse tipo de situação. Tanto é verdade, gente, que o para-brisa do carro ele é deitado, não é? O vidro da frente. Claro que o vidro da frente ser deitado tem a ver com a aerodinâmica,
que melhora a aerodinâmica do carro, mas também a chuva cai certinha, assim. Tá? Então, é uma situação mais ou menos nessa pegada, a questão. Vamos ler aqui, ó. A chuva cai verticalmente com velocidade 3 em relação ao solo. Então, aqui está uma gota de chuva. Velocidade verticalmente 3 em relação ao solo. Tá? Beleza. Não há ventos. Não há ventos. Uma pessoa caminha com velocidade raiz de 3. Então, a pessoa está andando. A pessoa está andando. Tá certo? Para não se molhar, ela inclina o seu guarda-chuva, fazendo um ângulo θ com a horizontal. Qual é o valor do θ? Então, gente, vamos pensar uma coisa aqui. Tenta se imaginar como sendo você essa pessoa. Você é a pessoa, tá bom? Você concorda que para você é a chuva que está andando contra você? Então, ó, sob o ponto de vista da pessoa, eu tenho uma velocidade de arrastamento e uma velocidade de queda. Tá certo? Isso sob o ponto de vista da pessoa. Tá bom. Então, nós teremos uma velocidade resultante. Tá? Você concorda comigo que essa velocidade resultante, ela forma um ângulo θ com a horizontal aqui, ó? Gente, o guarda-chuva, ele tem que estar inclinado exatamente neste ângulo. Ó. Tá? O guarda-chuva, ele tem que estar inclinado exatamente com esse mesmo ângulo daquele vetor ali, resultante. Então, qual é o meu segredo? É enxergar um triângulo retângulo no qual eu tenho o seguinte. A hipotenusa é o vetor resultante. Tá? Espera aí, deixa eu colocar para cá. A hipotenusa é o vetor resultante, é o vetor que inclusive a gente nem quer saber o valor dele. Resultante do quê? De uma velocidade Vy que vale 3 e de uma velocidade Vx que em relação à pessoa é a chuva que tem. Tá? E nós estamos querendo esse ângulo aqui, ó. Θ. Tudo bem? Gente, a única chance que eu tenho de achar esse θ é pensando em achar o seno, o cosseno ou a tangente dele. Porque, veja, para esse θ, para o θ, o Vy é cateto oposto. E o Vx é cateto adjacente. Então, eu posso dizer que a tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo θ é igual a 3 sobre raiz de 3. Vamos racionalizar, né, gente? Multiplica por raiz de 3 embaixo,
por raiz de 3 em cima vai dar raiz de 3. Raiz de 3. Tá? Ô, gente, se não me engano, ângulo raiz de 3 é 30 graus, né, a tangente? Eu acho que é isso. Tá? Θ para 30 graus. É o ângulo cuja tangente vale raiz de 3. Tá? É claro que a pessoa que montou a questão, né, além de ser uma pessoa bem da mãe, para não dizer outra coisa, ela coloca valores que nos permitem chegar numa tangente conhecida. Tá? Beleza? Pode tirar print. Maravilha. Mais uma. Movimento relativo em veículos com velocidade constante. Outro tipo de situação. Um ônibus se desloca em movimento retilíneo e uniforme com velocidade 72 km em relação à estrada. Então, velocidade do ônibus, 72 km por hora, que dá 20 metros por segundo, né? Tá bom, gente? Já joguei a velocidade em metro por segundo. Tá? Maravilha. Um menino sai da parte traseira do ônibus e, com passadas regulares, se desloca até a parte dianteira, percorrendo em 5 segundos 10 metros. Então, o menino, ele andou 10 metros em 5 segundos. Só que você concorda comigo que esses 10 metros em 5 segundos ele andou para quem está dentro do ônibus? Porque não esqueça que o ônibus está andando. O ônibus está andando. Então, para quem está lá dentro do ônibus, ele só andou 10 metros. Beleza. Continuando. Determine. A. Qual é o módulo da velocidade do menino em relação a quem está no ônibus e depois em relação à estrada? Em relação ao ônibus e em relação à estrada. Bom, vamos lá. Em relação ao ônibus, é fácil. Para quem está lá dentro do ônibus, o menino andou 10 metros em 5 segundos. Acabou. Então, para quem está lá dentro do ônibus, a velocidade dele é 2. Agora, para um referencial em repouso, em relação à estrada, para a pessoa que está na estrada, gente, o que ele vai enxergar são duas velocidades. O menino tem duas velocidades. A do ônibus, que seria a de arrastamento do menino, né? Porque, em última análise, o que seria a correnteza no problema? É o ônibus. É o ônibus arrastando ele. Mais a velocidade que ele tem. Então, isso aqui dá 22. Tudo bem? Beleza. Isso era o item A, tá, gente? Isso era o item A. Item B. Qual a distância que o menino percorre em relação à estrada ao se deslocar da parte traseira até a parte dianteira? Porque o que acontece, gente? Imagina um ônibus.
Tá aqui. O menino, ele tá aqui atrás, ó. E o ônibus tá andando. Enquanto o menino caminha, lá dentro do ônibus, o ônibus também anda. O menino veio parar aqui na frente. A pergunta dele é a seguinte: quanto o menino andou em relação a quem está na estrada? Porque se ele perguntar para mim quanto o menino andou em relação ao ônibus, 10 metros. Para quem está lá dentro do ônibus, ele andou 10 metros. Tá bom? Beleza? Ô, gente, para quem está na estrada, qual é a velocidade do menino? Não é a resultante? Então, ó, se eu usar como referencial a estrada, a velocidade que eu enxergo é essa, ó, a resultante. ΔT. Tá bem? Então, ó, velocidade resultante, 22 igual a ΔS dividido pelo tempo. Dividido pelo tempo, que é 5 segundos. 5 segundos. Tá ali. Então, o ΔS vai dar 110 metros. 110 metros. É o quanto ele andou para quem está fora, né? Porque ele foi ao mesmo tempo arrastado pelo ônibus e ele andou um pouquinho lá dentro do ônibus. Tá? É um exercício bem diferente, né? Porque você tem que ficar se colocando ora como referencial na estrada, ora como referencial dentro do ônibus. Tá? Beleza? Tudo bem, gente? Perguntas até aqui? Rapidão. Podem mandar. Então vamos. Questão número 8. Questão número 8. Uma pessoa tem velocidade relativa a uma esteira de módulo 1,5 metros por segundo e direção perpendicular à da velocidade de arrastamento da esteira. A largura da esteira é de 30 metros e a sua velocidade de arrastamento em relação ao solo tem módulo 2 metros por segundo. Calcule. Aí ele pede as duas coisas ali. Ele pede o módulo da velocidade da pessoa em relação ao solo. E depois, no item B, a distância percorrida pela pessoa em relação ao solo ao atravessar a esteira. Tá bom? Então vamos desenhar isso. Esteira. Tá? A pessoa tem uma velocidade relativa à esteira 1,5. Então a velocidade da pessoa dentro da esteira, 1,5. A largura da esteira é 30 metros. Tá? E a velocidade de arrastamento da esteira vale 2. Tá aí. Beleza? Tá, outra coisa que ele fala, né? A pessoa, ela tá com uma velocidade perpendicular à da esteira. Então, na verdade, a pessoa, ela tá tentando atravessar a esteira de um lado ao outro. Que nem o barquinho no rio. Você tem uma velocidade assim e uma velocidade assim, ó. Que é a velocidade da esteira. Tá? Quando ele pergunta qual o módulo da velocidade da pessoa em relação ao solo, gente, o que ele está perguntando? Velocidade resultante. Para quem está no solo, qual velocidade ele enxerga? É a hipotenusa. De novo.
é a hipotenusa. Então, a resultante ao quadrado é igual. Velocidade da pessoa ao quadrado mais a velocidade de arrastamento ao quadrado. Opa! A velocidade de arrastamento ao quadrado. Vai dar 2,25 mais 4. Vai dar 6,25. Tirando da raiz, se eu não fiz nenhuma cagadinha, deve dar... Não sei. Peraí. Eu acho que é isso mesmo, dá 2,5. É. Eu acho que é isso mesmo. 2,5, gente. Tá? Tranquilo? Essa é a velocidade resultante. Tá? Olha a pergunta que ele faz agora, no item B. Qual a distância percorrida pela pessoa em relação ao solo? Gente, em relação ao solo, ela saiu daqui, ó, e chegou aqui, ó. Ela andou na diagonal. Quanto ela andou ali? Bom, eu tenho a velocidade dela, não tenho, ó. Se eu souber o tempo de travessia, eu mato a questão. Eu mato a questão. Eu vou calcular o tempo de travessia. Tempo de travessia. Para calcular o tempo de travessia, eu vou olhar no eixo horizontal. Aqui, ó. Qual é a velocidade na horizontal? É a da pessoa. Que é que ela está atravessando a esteira. Quanto ela andou? 30 metros. Qual é o tempo de travessia? Não sei. Veja, o tempo de travessia vai ser 30 metros dividido pela velocidade da pessoa. Portanto, ΔT vai dar 20 segundos. Durante 20 segundos, ela demorou para atravessar a esteira. Quanto ela andou na diagonal? Agora eu vou saber. Na diagonal, aí sim eu tenho que olhar a resultante. Eu me lembro que alguém fez a pergunta no exercício do barquinho. Dan, por que você não usa a resultante? Ali eu não usei a resultante porque eu não tinha essa distância diagonal. Só que agora eu quero a distância diagonal. Então, ó, velocidade resultante é igual a distância diagonal sobre o tempo de travessia. Portanto, a distância que ela andou em relação ao solo é VR, que é 2,5, multiplicado pelo tempo de travessia, que é 20. Então, a distância diagonal em relação ao solo, né, que seria 50 metros. 50 metros. Tá? Ele andou 30 na horizontal, certamente ele andou 40 na vertical. Por que ele andou 40 na vertical, gente? Presta atenção. Qual é a velocidade da esteira? Ó, velocidade da esteira. Quanto tempo ele andou? 20 segundos. Faz a conta. Entendeu? Então ele andou 30 na horizontal, 40 na vertical e 50 que seria a resultante. Essa resultante é o deslocamento resultante. Tá bom? A soma dos deslocamentos. Beleza? Fechou? Tá aí então o exemplo número 5, gente. Exemplo número 6.
Olha só o exemplo, gente, de questão de composição de movimento. Um avião possui, em relação à Terra, uma velocidade de 600 km por hora na direção norte e sul, ou seja, na vertical, né? No sentido do sul para o norte. Então, é meio que assim, ó. É como se ele estivesse dizendo que o avião, aqui é o avião, ele tem uma velocidade em relação à Terra que vale 600 km por hora, tá? Essa é a velocidade da Terra, em relação à Terra, perdão. Aí ele fala o seguinte: repentinamente, o avião enfrenta um forte vento com velocidade em relação à Terra de 100 km por hora na direção oeste-leste, ou seja, na horizontal, perdão, e no sentido de oeste para leste, ou seja, de oeste para leste. Isso aqui é a velocidade do vento. Então, você tem dois vetores de velocidade no avião. Essa velocidade aqui, gente, é a velocidade do avião, de fato. Tá aqui, ó. Tá? Beleza? Aí olha o que ele fala. Para que o avião continue na sua rota original, qual deve ser o módulo da velocidade do avião em relação ao ar e qual é aproximadamente o ângulo que o eixo longitudinal do avião deve fazer com a direção norte e sul. Olha que coisa bizarra. Porque o que acontece, gente? Pensa comigo assim, ó. O avião não tem duas velocidades? O avião tem duas velocidades, certo? Se essas duas velocidades começarem a agir no avião, ao mesmo tempo, concorda que o avião começa a fazer isso aqui, ó? Ele começa a ir embora para o outro lado? Ele quer que a velocidade do avião continue essa, ó. Ele quer que a velocidade do avião continue sendo essa. Então, o que acontece? Para o avião se manter em linha reta, o que o avião vai ter que fazer? Ele vai ter que meter uma velocidade para cá. Essa velocidade aqui é a velocidade do avião em relação ao ar. O piloto vai literalmente ter que inclinar o avião para que a resultante... Veja, a resultante tem que continuar sendo isso aqui, ó. Tá vendo? Tá? Percebe que se eu fizer um paralelogramo aqui, ó, essa aqui é a resultante. Super difícil de enxergar isso. Tá? Então ele quer saber duas coisas. Primeiro, quanto vale essa velocidade aqui, ó? E olha o que ele fala na última parte do texto, gente, ó. Para que o avião continue na rota original, ou seja, ele tem que continuar assim, né? Aqui. Aí ele continua. Qual deve ser a velocidade do avião em relação ao ar, tá bom? E qual é aproximadamente o ângulo que o eixo longitudinal do avião deve fazer com a direção norte e sul? Gente, o que é o eixo do avião? O eixo do avião é isso aqui, ó.
Qual é o ângulo que ele faz com a direção norte e sul? Ele quer esse ângulo aqui, ó. Alfa. Quanto vale esse ângulo? E aí, aí você fala assim, Danilo, mas como é que eu vou achar o ângulo? Ele deu aqui umas tangentes. Então, o que eu já imagino, né? Que para eu achar o ângulo, eu vou ter que achar a tangente dele. Então, gente, o desafio é você olhar para esses 3 vetores e enxergar um triângulo retângulo. Vamos desenhar o triângulo? Quais são os vetores? Ó, você tem o vetor velocidade do avião, em relação ao ar. Você tem o vetor velocidade do vento. Certo? E o terceiro vetor é o vetor velocidade em relação à Terra. Velocidade do avião em relação à Terra. Tá certo? E o ângulo que nós estamos procurando é esse aqui, ó. Tá bom? Ô, gente, dá uma olhada aqui. A tangente desse ângulo, tangente é cateto oposto sobre adjacente, não é? Tá. Só que nesse caso, quem é o cateto oposto? É a velocidade do vento. Quem é o cateto adjacente? É a velocidade em relação à Terra. Dá uma olhada no desenho. Então, o que a gente vai aprendendo, né? Você está resolvendo a questão usando geometria. Uma questão de física que está usando geometria. Tá? Os vetores eles têm que formar uma figura geométrica. E essa figura geométrica tem que ser um retângulo. Um triângulo, perdão. Triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo tem uma tangente. Tá? A velocidade do vento é 100. Pela velocidade do avião em relação à Terra. 600. Tá? Beleza? Então, a tangente do ângulo vale 1/6. Que dá, gente, aproximadamente 0,17. Tá? O ângulo que tem tangente 0,17 é o ângulo de 10 graus. Então, o piloto do avião, o que ele tem que fazer na hora, né? Quando começa a ventar, para compensar a velocidade do vento, ele tem que inclinar o avião em relação à rota dele. Então, se ele quer ir para o norte ali, ele vai inclinar um pouquinho 10 graus, para continuar indo para o norte. Tá? Deixa eu contar para vocês uma coisa. As coisas de ficar fuçando no YouTube. Tem uns vídeos no YouTube que você consegue procurar que você vê o avião pousando assim no aeroporto. Por exemplo, imagina um avião se aproximando de uma pista. Então imagina o seguinte, ó. Aqui, essa bolinha é um avião. O avião ele tem que seguir uma pista de pouso. Só que na hora que ele começa a descer, começa a ventar. Então, para ele não ser arrastado para a direita, o piloto enverga o avião. Então, é muito louco porque tem alguns aeroportos que venta muito, o avião ele pousa de lado assim, gente. Você vê o avião pousando de lado. Na verdade, o piloto ele está fazendo uma velocidade para um lado esquerdo, mas é que o vento está cancelando ela. Mano, é bizarro. Você vê um avião que é um objeto monstruoso pousando de lado assim, ó. Parece que o avião vai derrapar na pista. É muito bizarro. Depois procura no YouTube, avião pousando de lado. As coisas que o professor procura. Outra coisa que ele quer. Quanto vale o vetor laranjinha aqui, ó? Esse cor meio cocô. Ô, gente, esse vetor é a hipotenusa do triângulo.
Então eu vou fazer Pitágoras. Eu vou fazer Pitágoras. Eu vou falar que a velocidade do avião ao quadrado é 100 ao quadrado mais 600 ao quadrado. Velocidade do avião ao quadrado vai dar 100 ao quadrado é 10.000. E 600 ao quadrado é 36.000 ou 360.000? Então aqui dá 10.000 mais 360.000. Vê se eu não estou bugando a conta aí, tá? Dá 370.000. Que é a mesma coisa que 37 10 a quarta. Tira a raiz disso. Olha, a raiz de 37 não dá. É 37. A raiz de 10 à quarta é 10 ao quadrado. Metro por segundo. Tá? Se a gente fizer assim, arredondando porcamente, raiz de 37 é um pouquinho maior que raiz de 36. Raiz de 36 é 6. Então isso aí deve dar 6,01, 6,02. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Então, fazendo uma conta meio aproximadamente porca, isso aqui dá aproximadamente uns 602 km por hora. É quilômetros por hora, tá, gente? Perdão. Eu escrevi errado aqui, ó. A gente está trabalhando com os valores em quilômetros por hora. Tá? A conta ficou meio feia, esse número esquisito aí. Tem uma pergunta aqui no chat, peraí. Isso, perdão. Ó, a pergunta é a seguinte, Dan. Essa velocidade em relação à Terra, ela era antes do vento bater. Então ela era só a velocidade em relação à Terra. Quando o vento bate, ela precisa continuar sendo ela. E ela precisa continuar sendo ela é foda. Ou seja, ela passa a ser uma resultante, porque agora o avião vai ter que dar uma outra velocidade. Então agora o avião em si, o que acontece? Antes do vento bater, a velocidade do avião era essa, ó, 600. Quando começa a ventar, a velocidade do avião passa a ser essa, ó. E ela é um pouquinho maior que 600. Só que essa velocidade aqui, ó, por que ele chama em relação ao ar? Porque ela existe por causa do vento. Ela só existe por causa do vento, tá? Beleza. Podem tirar print aí, gurizada. Maravilha. Questão 7. Ou exemplo 7. Um barco desloca-se num rio de margens paralelas, cuja correnteza tem velocidade constante v. Olha, não deu a velocidade da correnteza. A velocidade do barco em relação às águas é 5. O barco parte de A e atinge B na margem oposta.
o intervalo de tempo gasto para ir de A para B é 1 minuto e 40 segundos. Então, ó, a informação mais importante do texto é o tempo. O ΔT foi de 1 minuto e 40 segundos. Gente, 1 minuto e 40 segundos dá 100 segundos. Agora, o que você precisa perceber? O que aconteceu durante esse tempo? No eixo X, quanto ele andou? Ele percorre um ΔS. Ó, gente, olha aqui, ó. Quanto ele andou no eixo X? 200. Detalhe, hein? Ele andou 200 contra a correnteza. Contra a correnteza. Então, ele andou 200 metros. Deixe isso guardado. E no eixo Y? Mano, no eixo Y, ele andou a largura do rio. Olha aqui, ó. 300. Tá? Tá bom. Ele quer saber o valor da velocidade da correnteza, mano. Aí você fala, a pergunta que fica aqui é assim, né? O que tem a ver a correnteza com o barco? Tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, gente. O que vocês acham? Para eu achar a velocidade da correnteza, vocês acham que eu preciso pensar no eixo X ou no eixo Y? Acho que no X. X. Então vamos fazer com o X. Vamos fazer com o X. Vamos pensar no X. Olha, no eixo X, ele tem uma velocidade, não tem? A velocidade dele no eixo X vale quanto? Ela vale o ΔS, que ele andou no eixo X, dividido pelo tempo. Nós estamos trabalhando com a fórmula de movimento uniforme, né? Porque a velocidade é constante. Tá bom. Vamos achar o Vx. Vx é igual a ΔS no eixo X, 200. Dividido pelo tempo, 100. Então, a velocidade que ele tem no eixo X... Oi. Nesse caso, você falou que foi contra a correnteza, mas aí não coloco menos, né? Dessa conta. Ou não. Menos... Que Olha, menos? olha. Peraí, Eu mas confundi. do que você está falando? Acho que eu me confundi. Não, mas me fala desse menos que eu tô curioso. Porque você falou, porque tá indo contra a... Ah, não, então. Eu sabia que tinha alguma coisa aí nesse negócio. Se menos não ia vir a troco de nada. A pergunta, na verdade, é a seguinte. Quem é Vx? Vx é uma velocidade resultante no eixo X. Dan, Porque... Espera só um pouquinho, rapidão. Deixa eu só Tá. concluir aqui que já abro para você. Aí, olha, porque qual que é a treta? A treta é a seguinte. A velocidade do barco, ele fala aqui, ó. A velocidade do barco em relação às águas, ela é 5. Esse 5 ele está apontando para onde? Na verdade. Esse 5, gente, é a velocidade que vai levar o barco daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. Então, a velocidade do barco, eu posso representar ela assim, ó. Vou fazer ela aqui no canto. Isso aqui é a velocidade do barco. Tá? V do barco. Essa velocidade, ela tem duas componentes. Espera aí. Uma componente leva ele para o eixo Y, que é o VY. Então, eu tenho VY
do barco. Compreende isso? Esse VY faz o barco andar 300 metros na vertical. Só que o barco tem um VX. Presta atenção agora. Abre o olho aí. Tá? Esse VX não é o VX que está em branco. Não é. Esse VX não é o VX que está em branco. O VX que está em branco, na verdade, é a resultante do quê? Do barco e da correnteza. A correnteza está para cá, ó. Isso tudo aqui, ó, é o que leva o barco para a esquerda. Então, na verdade, agora respondendo a tua pergunta, o VX, ele é, na verdade, a componente horizontal do barco menos a velocidade da correnteza. É aqui que está o teu menos. Por isso que eu te falei, fala do menos. Então, na verdade, aqui, ó, o que eu vou substituir? Vx do barco menos V da correnteza. Mano, essa questão é muito foda. Na boa. Quem tinha me chamado aqui, se quiser falar, também pode falar. Fui eu. É que eu não tinha entendido por que vai ser menos, porque eu achei que como tá no eixo X, a velocidade da correnteza seria, tipo, o eixo X seria a favor da velocidade da correnteza. Então, na verdade, a velocidade da correnteza, ela tá atrapalhando o barco. Pensa o seguinte, a velocidade da correnteza, ela tá atrapalhando o barco. Por que ela tá atrapalhando? Porque o barco quer ir para a esquerda. Então, o que acontece? Se ele quisesse ir para descer o rio, ela seria mais, né? Aí seria mais. Por exemplo, se o barco tivesse feito isso aqui, ó. Aqui, ó. Aí era mais. Aí era mais. Entendeu? Beleza. Outra aqui, ó. Tem outra aqui, peraí. Ai, gente, eu me sinto um radialista. Peraí. Professor, não entendi por que a velocidade do barco é a que está na diagonal. É porque, pensa, o barco não foi de A para B? Se o barco foi de A para B, a velocidade dele tem que ter levado ele de A para B. Então, a pergunta é a seguinte: para onde a velocidade de um corpo aponta? A velocidade não é um vetor? A velocidade é um vetor. Muito bem. Para onde o vetor de velocidade tem que apontar? Para onde o cara está indo. Então, se o cara está indo de A para B, a velocidade do barco em relação às águas não é a velocidade que leva ele até aqui? Então, por isso ela é o 5. Por isso ela é o 5. Tá? Não sei se ficou claro agora. Se não, me pergunta de novo. Tem outra aqui. E o VY seria 300? Não. Na verdade, vamos achar o VY. 300 é o deslocamento. É o deslocamento. Vamos achar o VY. VY é o quanto ele andou na verte dividido pelo tempo. Tudo bem. VY, quanto que ele andou na vertical? 300. Dividido por 100. Olha lá. 3. Tá bom? Então, ó. Esse cara aqui, ó. Ele vale 3. O VY. Tá bom? E agora? Então, olha o monte de conta que a gente fez, cara. E aí, a sensação que dá é que assim, a gente não saiu do lugar, né? Tá, calculei um monte de coisa.
Gente, lembrando que eu quero achar o V, né? Eu quero achar o V. Tá. Então, tá, eu vou pedir para vocês tirarem print. Tira print disso aí. Beleza. Deixa eu... Dan, Oi, pode falar que eu tô te ouvindo. vou perguntar de novo isso, mas é porque eu não sei quando no exercício ele tá falando que a velocidade do barco vai ser na diagonal ou se ele vai ser em linha reta. Isso que tá me deixando com dúvida. Deixa eu ver como é que eu te explico isso. O problema está na linguagem do exercício, ó, quando ele fala assim, a velocidade do barco em relação às águas. Então, imagina o seguinte, imagina que tem um peixinho aqui. Imagina que essa seta azul aqui, ó, seja um peixinho. Se você fosse esse peixinho, você estaria vendo o barco fazer isso aqui, ó, de A para B. Para quem está aqui na água, o barco está fazendo isso aqui. Ah, como é que você sabe isso? Porque ele fala que esta velocidade é em relação às águas. Ele fala isso. Então, a velocidade com que ele vai de A para B, tem que ser os 5 metros por segundo. Tá. Se não fosse essa velocidade, qual seria a outra possibilidade? Que outra velocidade essa velocidade seria? Porque aqui eu tenho basicamente duas velocidades. A do barco e a da correnteza. Você pode falar para mim assim, tá bom, e para quem está na margem? E para quem está no chão? E aí? Como que seria a velocidade para quem está no chão? Quer ver como que seria? Peraí. Ó. Para quem está no chão, para quem está no solo, ele vai enxergar duas velocidades. Ele vai enxergar a velocidade do barco e a velocidade da correnteza, que deve ser meio que pequenininha. Tá bom? A resultante seria dada pelo paralelogramo. Não sei se eu vou conseguir desenhar esse paralelogramo, gente. A resultante dá um negócio muito bizarro, dá um trem meio que assim, ó, pro lado. Então, é assim, ó. Ó. Quem tá no chão, quem tá na margem do rio, enxerga isso. Quem tá na água, enxerga a velocidade que ele deu. Tá? Por que quem tá na água, enxerga o vetor mais inclinado? Porque quem tá na água também tá na correnteza. Então, para quem tá na água, essa correnteza não existe. Por isso que quando ele fala velocidade em relação às águas, é essa daqui, ó. Tá? É meio difícil de entender isso, cara. É muito difícil de entender. Tiraram print? Ai, peraí. Pronto, lá vem ela. É complicado demais. É super complicado. Espera um pouquinho aí, deixa eu dobrar o slide aqui. É super complicado. Para eu poder resolver a parte
terminar de resolver a questão, gente, eu vou ter que dobrar eu estou tendo que dobrar o slide aqui, tá? Não vai caber no outro. Deixa eu só agora compartilhar a tela aqui. Super complicado, né, mano? Eu também acho. Qual o meu conselho para estudar essa parte? Cara, o meu conselho é paciência, é repetição. É repetição. Não tem outra coisa para se fazer a não ser repetição, 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 repetição. Porque são ideias muito estranhas. São ideias que você não está acostumado a pensar. Então, como é que a gente acostuma o nosso cérebro a pensar uma coisa? Pensando várias vezes. Então, é o tipo... Aqui eu vou manter aquele meu conselho de sempre. Aqui é para fazer de novo isso aqui 3 vezes. Fez isso aqui, entendeu mesmo. Agora entendi. Puta, agora faz sentido. Agora vai para os outros. Tá? Não adianta. Porque assim, o que acontece na física, né? Você tem tipos de exercícios. Vocês já repararam que quando eu estou dando aula, repara bem quando eu estou dando aula de exercício, eu faço assim, gente, esse exercício é do tipo, e começo meio que a descrever o exercício. Por quê? Porque quando você vai estudando muito, você vai percebendo, por exemplo, que tem exercício, que você tem que pegar o número e substituir na fórmula. Você tem que ter exercício, que você tem que pensar uma coisa, você tem que encaixar uma fórmula na outra. Você tem exercício que você tem que tirar a área do gráfico. Então, assim, são coisas que é muito procedimento diferente para um aluno que fez 1 ano de cursinho só. Vamos falar real. Vamos falar real. É muita coisa que o cara tem que aprender em 1 ano só. Não dá. Então, quando a gente repete, aquilo se torna automático. Então, por exemplo, isso aqui é um assunto, não sei se vocês percebem, que tem sempre a mesma ideia. Acha um vetor e acha um triângulo ou decompõe. Não é assim que a gente está fazendo? Ou você pega os vetores, desenha, acha um triângulo. Ou faz um paralelogramo ou decompõe. Então, como que você aprende a fazer isso? Repetindo. Qual é a melhor maneira de repetir? Repetir aquilo que você já fez em sala com o professor. Então, o meu conselho seria esse. Faz de novo, pega os exercícios e vai fazendo. E vai fazendo. E é um assunto que, por exemplo, se você nunca estudou na vida, você pode colocar uma pequena meta. Eu vou fazer 2 por dia durante 15 dias. 2. Dá um jeito, cara. Dá um jeito. Senta lá. Se tiver no banheiro, pega o caderno. Ó, tem 2 aqui. Deixa eu fazer esses 2 aqui enquanto eu tô... Enfim. Se é que vocês me entendem. Mas é sério, cara. Então vamos lá. Ó. Qual é a situação que nós temos? A situação que nós temos é a seguinte. Ó. Você tem um vetor VY que vale 3. Você tem no eixo X 2 vetores. Você tem o vetor correnteza e a componente do barco, Vx do barco. Resultante dá 2. Lembra que a resultante dava 2? É 2. Tá. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Então, ó. Resultante no eixo X. Vx menos V igual a 2. Tá bem? Então, olha só. Para eu achar o V da correnteza, eu tenho que dar um jeito de achar o Vx. Escuta, vem cá. Olha para os vetores Vx e Vy. O vetor Vy vale 3. Ô, gente, a velocidade do barco em si, ela vale quanto? Ela vale 5.
Ah! Adivinha quanto vale Vx, manos? Vai. Triângulo pitagórico, gente. 3, 4, 5. Puta, achei o Vx. Achei o Vx. Vamos lá. Vx vale 4. Então, Vx menos a velocidade da correnteza tem que dar 2. Então, a velocidade da correnteza vale 2. Tudo bem? Ô, gente, faz sentido, porque é o seguinte, ó. Lembra que eu falei no começo do exercício que apesar da correnteza, o barco está indo para trás? Se ele está indo para trás, é porque a velocidade que leva ele no eixo X, ó, ela tem que ser maior que a da correnteza. Senão ele não iria para trás. Ele seria arrastado. Tá bem? Então, é um exercício super difícil, cara. E, tipo, os números são idiota, tá vendo? É número tudo facinho. Mas o exercício é difícil. É Super difícil normal. pensar tudo isso, né? Não, difícil não. Gente, se você nunca pensou, é impossível. É impossível. Porque é uma forma de pensar que nós não fomos treinados. Quem aqui foi treinado para isso? Não. Não. Na hora que tentaram treinar a gente não quis. Tipo ensino médio. E às vezes nem dá, né, gente? Não é toda escola que tem. Porque, gente, olha só. Vamos só fazer um comentário bem rápido aqui. Para você também que está me ouvindo a aula gravada. Nós estamos aqui há 20 minutos fazendo um exercício. Quando é que eu consigo fazer isso numa sala de aula? Porque, manos, eu não sei o que você está fazendo aí na sua casa. Agora, nesse exato momento, eu não sei o que você está fazendo. Mas seja lá o que você está fazendo, não está me atrapalhando, concorda? Eu estou dando minha aula como se todo mundo tivesse assistindo ela com a maior atenção do mundo. Então, para você conseguir aprender isso, você tem que ter uma concentração que, desculpa, numa sala de 40 alunos, de 13, 14 anos, não dá. Não dá. Você está exigindo muito. Então, quando eu falo essas coisas, gente, por que eu estou falando isso? Para você não se cobrar. Você está fazendo uma coisa que uma pessoa normal demoraria 3 anos para fazer. E qual é o seu projeto? Fazer em 8 meses. Isso é muito claro. O que uma pessoa teria que fazer de maneira ideal em 3 anos, você vai estar propondo a fazer em 8 meses. Por isso que parece uma loucura. Por isso que é uma loucura. Mas enfim. Ó, vamos fazer um extra? Como assim insistido mais? Por quê? Deixa eu trocar aqui o slide, peraí. Ai. Ah, mas, meu, não existe insistir, cara. Porque, eu não sei, cara. Tem que vir lá do fundo. Tem que vir lá do fundo. Não adianta insistir. Quando você tá insistindo, velho, esquece. Para. Para. É a maturidade. Sabe qual é o problema? Qual é a diferença de você hoje para você alguns anos atrás? Hoje, você percebeu uma coisa. Se você não fizer isso aqui, você não consegue o que você quer. Só que isso entrou no teu corpo, essa percepção. Porque quando a gente está no ensino médio, a gente não acredita que é assim. A gente não acredita. É normal da juventude. O jovem, ele não acredita que ele vai ficar doente. Ele não acredita. Nada, nada. Conforme você vai ficando velho, por que velho vai ficando medroso? Pode perceber. Por que velho tem medo de tudo? Porque, meu, o velho já se ferrou. Quando você toma pau no vestibular e você queria muito entrar, aquilo traz um choque de energia que você nunca mais é a mesma pessoa. Nunca.
Porque, enfim, aconteceu aquilo que estavam falando para você há 3 anos. Enfim. E aí você entende que, nesse momento, você é todo mundo sim. Aquilo que acontece com seu amigo, com seu vizinho, também vai acontecer com você. Você pode não entrar. Então, essa percepção, ela só vem depois do primeiro baque, que é o 3º ano. Geralmente é o 3º ano, geralmente é o primeiro, ou o primeiro ano de cursinho. Geralmente, no meu caso, o baque foi o primeiro ano de cursinho. Porque o 3º, eu estava tão avacalhado que eu sabia que eu não ia passar. Eu estava muito avacalhado. Aí, o que eu fiz, né? Vou mudar minha vida. Beleza. Acordei vestibulando. E eu achei que, porque eu estudava 4 horas por dia, eu era gente. No primeiro ano de cursinho. Estudava de segunda a sexta. Nossa, cara, puta. Porque perto do que eu era... Não, tipo, perto do que eu era outra pessoa. Eu estudava. Eu estudava todo dia. Entende? Mas, mano, não foi o suficiente. Foi aí que eu entendi o tamanho da paulada. Porque eu não acreditava também. Mesmo convivendo com pessoas que já estavam lá há 3 anos, você olha para a pessoa, por mais que você veja, você não acredita que vai acontecer com você. Você fala, não, comigo não vai ser assim. Mano, é muito foda. É muito foda. No meu caso foram 3, né? Então, ó, aqui tá a canja. Esse aqui é um exercício de composição de movimento diferentão. Olha que legal. Um corpo move-se pelo plano XY, ou seja, 2 dimensões. Sendo as coordenadas da posição x igual a 3t. Olha que legal. Alguém reconhece isso, gente? X de t igual a 3t. Y de t igual a t ao cubo menos 12t. Gente, isso aqui é um movimento no eixo horizontal. Isso aqui é um movimento no eixo vertical. Ele quer saber qual é o deslocamento em módulo, ou seja, vetor, entre 0 e 3, e 0 e 4. Então, o que eu vou fazer? Vamos achar primeiro a posição inicial desse corpo. Posição inicial, gente. No eixo X, a posição inicial... Perdão. No eixo X, a posição inicial é 0. E no eixo Y também. O que vocês imaginam que eu estou fazendo aqui? Eu estou substituindo 0 nas equações. Então, ele está na origem. No instante 4, onde o corpo está? Na horizontal, ele está no 12. Ele está no 12. Como é que você está? Você está no 12. E na vertical, ele está onde? Deixa eu ver. 4 ao cubo, 64, menos 48. Ele está no 16. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar isso. Eu tenho que desenhar, gente, porque o movimento tem 2 dimensões. Olha a treta. Tá aqui. Onde está a posição inicial? Ela está aqui, ó. Posição inicial. Onde está a posição final? No X está no 12
e no Y tá no 16. Então ela tá aqui, ó. Percebe que o exercício ele te dá um mapa, como se fosse um mapa, onde eu estava, onde eu fui. Qual é o vetor de deslocamento, gente? O vetor de deslocamento é isso aqui, ó. Eu quero isso. Matemática pura, né? Vamos falar real aqui. Não sei se vocês já tiveram essa matéria que eu vou falar agora o nome. Vocês já tiveram geometria analítica? Alguém já estudou isso em matemática? Mano, essa matéria é muito louca. Louca assim, tipo, é bonita. Quando eu falo louca, é bonita. A matéria é bonita. É a geometria transformada em equação. Equação de reta, equação de elipse. Mano, é do caramba. O que a gente tá fazendo aqui é isso. Tá? Ô, gente, vocês estão enxergando um triângulo pitagórico? Estamos enxergando um triângulo pitagórico. Ó, você tem um cateto 16, que é 4 vezes 4. Você tem um outro cateto que é 12, que é 3 vezes 4. Então a hipotenusa é 5 vezes 4, vai dar 20. A hipotenusa vai dar 20, que é o deslocamento. Vai ficar assim, ó. Na verdade a conta seria, né? Quadrado da hipotenusa é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tá? 144 mais 296, sei lá quanto que dá isso. Isso aqui vai dar 400, tira a raiz quadrada, dá 20. Dá 20. Tá bom? Difícil, né? Super difícil. Essas questões, elas são boas, gente, para abrir a cabeça da gente com a física. Fazer exercício com os neurônios. Pegar a questão difícil assim, vai fazendo seus neurônios fazerem mais conexão. Você vai começar a pensar coisa diferente. Você não vai conseguir pensar coisa muito diferente se você nunca viu essas coisas acontecerem na sua frente. Por isso que eu falei, repetição, 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 repetição. Repete, 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 repete. Tá bom? Beleza? Então esse aqui é o exercício extra para a gente fechar a parte de composição de movimentos, tá? Podem tirar print.